Bem-vindos! Segunda temporada, segundo episódio, e hoje vamos falar sobre como a TI alavanca os seus negócios. É um ponto importante que muitas vezes alguns empreendedores, empresários negligenciam no começo de suas empresas. Mas isso tem que estar na pauta do seu plano de negócio, porque isso vai ajudar a decolar a sua empresa. Então quero aqui começar dando as boas-vindas ao meu irmão e amigo Kalil. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a essa temporada que está falando sobre tendências de empreendedorismo, né? Então, como já dito aqui para os nossos convidados, a gente fez um levantamento aí sobre alguns assuntos importantes para empresários e empreendedores. E eu não sei porquê, mas a TI saiu como uma grande tendência aí para a gente. Nós estamos aqui com o Douglas Silva. O Douglas é administrador de empresa por formação, atua como Data Solution na Natura, com um time de aproximadamente 10 pessoas, mais 20 terceiros, e tem um olhar focado em alavancar projetos, além de já ter uma experiência com negócio, certo? Correto. E o Júlio foi engraçado, porque o Júlio é diretor comercial na Controlinet, matemático, engenheiro eletrônico e pós-graduado em marketing. Na hora que ele foi falando, eu sou matemático, engenheiro eletrônico, foi me dando um nervoso de falar, meu Deus, ele é muito de exatas. E aí depois caiu o marketing aí. Por que entrou o marketing aí, Júlio? O marketing entrou por uma necessidade do escritório. Tá. Nós éramos em 4, um dos sócios saiu e ele era responsável pelo marketing. Aí os outros 2 sócios que ficaram além de mim, um cuida da área, era extremamente comercial na época, Tá. e o outro cuidava da parte administrativa. Sim. E aí, Sobrou para mim, que era o mais novo, ainda tinha gás para estudar, para correr. Legal. Mas marketing também tem conta, né? Tem número, tem percentual, tem matemática atrás de marketing, né? O marketing é uma coisa engraçada, porque todo mundo associa, quando fala em marketing, pensa em propaganda. Exatamente. Mas o marketing é ele que cuida de toda a estratégia da empresa. É ele que vai definir orçamentos, é ele que vai definir custo de produto, é ele que vai definir preço de venda. Trazendo números para aí, né? Exatamente. Ele consegue contabilizar tudo isso e o time de vendas, embora seja ele que faça a coisa acontecer nas empresas, numa empresa comercial, ele depende do marketing. Sim. O marketing é o principal ajudante para que uma empresa possa ter sucesso em vendas. E essas coisas é legal porque a gente vai desmistificando, né? Trazendo luz para alguns pontos importantes dentro da empresa, que não é só o dinheiro, não é só o departamento financeiro ou o RH, né? Como muita gente falou, de fato o RH é o coração das empresas. Mas a gente tem partes desse corpo muito importante, né? O Douglas, eu acho que é legal, além, né, da tua experiência em ADM e trabalhando na área de TI, você, pelo que a gente conversou, você tem um olhar voltado para negócios também, né? Como é que isso foi se dando? Eu acho que o maior erro das pessoas quando entram na área de marketing, administração, até mesmo o RH, é achar que não vai ter matemática. Matemática e estatística são matérias principais e normalmente onde as pessoas sofrem mais, né? Pelo menos foi na minha época, foi dessa forma. Porque tudo é número, né? Tudo é expressividade ali, Plano né? de negócio, como ele disse, assim, você vai sempre ser orientado por números. E assim, as áreas de negócio, normalmente, elas são orientadas pelos números, então muitas pessoas acabam sofrendo porque não conseguem pensar dessa forma. Sim. Seja ela de marketing, seja do RH. Até o próprio financeiro, às vezes, dá uma pegada, porque Sim. às vezes eles esperam que você tenha tudo pronto, então eles não precisam pensar sobre isso. E eu acho que isso traduz muito nas questões de dados, por exemplo. Quando ele traz a luz aqui de marketing, por exemplo, a galera fala, eu preciso de dados, eu preciso de informação. Só que para isso você precisa entender de matemática, você precisa entender de estatística, você precisa entender de processos para poder construir esses planos de negócio. Então, seja numa pequena empresa ou numa grande empresa, isso não muda. Eu gosto até de dizer que exatas só serve para usar esse nome na faculdade. Porque humanas precisa de exatas, né? Sim. São os números que faz o coração palpitar. Sim. Que faz você sorrir diante de uma estatística, diante de um marketing. Palpitar de felicidade ou de desespero? Principalmente de desespero, né? Tudo na vida não são números, independente do que você olha, tudo aqui é número aqui. Número, então... E eu acho que, assim, trazendo essa fala de vocês, né, para o público que acompanha a gente, é muito notório a importância que o empresário, o empreendedor tem que ter dentro de uma visão 360, né? Muita gente acaba indo empreender e às vezes assim, se eu tenho uma doceria ou se eu tenho um escritório de advocacia, é muito comum as pessoas ficarem focadas no seu negócio, né? Sim. Só que não é só ser bom de fato naquilo que você pratica. Tem que ter um olhar para o marketing, para o TI, para a gestão, para as pessoas.
E esse é o maior desafio, né, de todo mundo. De falar assim, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim, o meu maior desafio foi quando eu entendi que eu era líder e que eu tinha que fazer gestão de pessoas. Ou seja, não estava no meu script isso acontecer. Mas eu queria só que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência com negócios. Eu comecei há muito tempo trabalhando com dados, e sempre muitos dados. E aí, sim, as pessoas normalmente se orientam por dados, mas elas não sabem fazer perguntas. Então, o grande desafio do negócio é saber o que ela precisa de informação. Legal. Então, eu trabalhei sempre nesse mundo mais de consultoria, tal, tentando ajudar as pessoas. Em algum momento, eu vi que eu era, na tecnologia, era mais um. Mas lá na área de negócio, eu era o diferencial. Então, a diferença de quando você começa a entender do negócio e você tem tecnologia e dados por trás, você traz à luz aqui uma visão diferente do processo. Legal. Então, você começa a orientar todas as decisões, os processos, orientados ao processo de ter a tecnologia te apoiando para isso, né? Dados é uma consequência também, porque hoje em dia o dado é o nosso ouro, né? Todo mundo fala que é o nosso ouro. Sim. E por trás tem a tecnologia mantendo esses dados de alguma forma, distribuindo, mantendo, guardando, porque se a gente perde também, até o Júlio, acho que o Júlio traz muito isso, né? Essa competência dentro da empresa que ele trabalha e que ele constrói, é como que a gente guarda isso com segurança, porque a gente distribui. Mas muito mais do que isso também é como que a gente consome isso. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de traduzir as perguntas de negócio em fatos nesse processo. E aí vem o cargo que foi criado, essa produção, que é o Data Solution dentro da Natura. Não é exclusivo da Natura, tem outras empresas que já estão buscando isso, mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande entre o cara perguntar o que precisava e a gente sair com a resposta dentro de tecnologia. Seja com um processo de tirar o dado de algum lugar e transportar para poder entregar esse dado para o cara fazer análise ou fazer um Advanced Analytics, porque tudo isso corrobora com dado e tecnologia por trás. Mas também da pergunta do ponto de vista de negócio. Então, eu entro muito no negócio, aí eu tive uma experiência de passar por várias áreas na companhia, seja da logística, inteligência comercial, inteligência de mercado, tudo que envolve muitos dados, tecnologia, e eu fui para a área de tecnologia agora, depois de muitos anos a gente vai rodando, né? Eu fui lá para orientar, eu parto do princípio que eu sou o cara que traduz o que o negócio precisa para uma área de tecnologia, que são pessoas que também, às vezes, não sabem traduzir o negócio. E essa sua vivência por diversos departamentos, assim como o Júlio acabou de falar, acabei indo para marketing porque houve uma necessidade. Quando a gente tem a possibilidade de vivenciar, isso valida mais a nossa atuação, né? Muda completamente. Acho que o Júlio pode falar, porque assim, você começa a ter uma visão diferente de como que a empresa pode caminhar. Então, assim... Você traduz. Na logística hoje, depois de 10 anos de ser da logística, eu ainda falo com os temas de logística da mesma forma que eu estava lá há 10 anos. Por quê? Porque eu entendo do negócio e eu consigo ajudar com tecnologia. E aí você chega num ponto desde falar o investimento deve ser no equipamento ou, de repente, num processo diferenciado que vai desenvolver um aplicativo para entregar para o usuário o que ele precisa para performar. Normalmente a pergunta dele eu preciso fazer um aplicativo. Ele não sabe como, quem e quem ele vai fazer. E a gente busca isso, obviamente, orientado junto com outros times de tecnologia, até parceiros, dependendo das empresas. É onde, né? Como fazê-lo? Porque assim, você tem que preocupar, e aí volta a matemática, você tem que perguntar o como fazer com o menor custo, com a melhor forma, com a melhor desde que tenha um suporte garantido para que aquilo funcione. Então, toda essa construção, esse time que a gente tem busca essa solução. Óbvio que no meu time a gente busca muito a solução de dados, né? Então tem outras plataformas de tecnologia, apps e tudo mais. Legal. E também infraestrutura, que no caso do Júlio ele olha muito mais para infra, né? Suportes e tudo mais, mas ele também tem a parte de negócio dele lá, onde ele é orientado. Legal. Mas esse é um ponto legal. Bom, deixa eu só falar com quem está em casa agora. Você que está acompanhando a gente aqui, eu vou pedir para que você dê o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, empresários, empreendedores. Faça o seu comentário aqui para a gente ajudar esse vídeo chegar a outras pessoas, porque nós estamos falando sobre como a TI pode ajudar a alavancar o seu negócio. E aí, eu quero só fazer a primeira pergunta inicial aqui, que é como definir TI, né? Porque para vocês que são do ramo, é muito fácil, mas para quem não é, né? E sobretudo aí para um percentual bastante expressivo, a gente confunde muito, né? Porque eu penso TI desde sei lá, o rapaz que presta suporte para a empresa, que arruma a impressora, até alguém que pensa na inteligência disso, né? Eu vou começar com o Douglas. Como é que você definiria TI? Olha, eu vejo como eu interpreto e como às vezes eu leio o que os outros interpretam. Como eu leio, parceria. Então, assim, resolvendo assim, a gente teria que ser muito parceiro, muito junto, um conjunto de pessoas que formam uma construção muito melhor para a companhia, ou seja, para um projeto ou algo do sentido. Como eu vejo que as pessoas ainda veem,
como um cliente fornecedor. Então, eu trago aquela relação onde alguém pede alguma coisa e espera que você entregue, mas ele não quer participar. Às vezes, tá? Não é sempre, mas ele não quer participar. Eu acho que essa é uma transformação necessária que a gente tem buscado. Óbvio que eu olhando como um Data Solution, eu estou buscando o contrário. Eu quero mostrar que eu sou parceiro desse cara. Legal. Eu posso contribuir tanto na construção da tecnologia, mas também na construção do negócio dele. Legal. E aí essa facilidade ganha bastante sinergia e, obviamente, alavanca vendas, alavanca o processo. A tecnologia da informação é parceria. Hoje, a tecnologia da informação, para mim, ela faz parte do negócio. Ela não é mais um diferencial, ela não é uma área suporte, dissocia, ela não é um serviço. Ela é vendida, assim, às vezes como, dependendo, mas hoje ela está muito mais como te ajudar na solução do que simplesmente só entregar alguma coisa. Boa. Júlio? Bom, tecnologia da informação, como o próprio nome já diz, é tudo que se refere à informação com tecnologia. Mas o principal, quando você fala de informação, é o que qualquer empreendedor, qualquer pequena empresa, qualquer grande empresa precisa para obter sucesso nas tarefas. Então, com informação, você consegue chegar em qualquer lugar. Quanto mais informação você tiver, você chega mais longe. Sim. E resumindo o que é TI hoje, eu acho que a TI já não é mais uma coisa que tem que todo mundo... mistifica a TI, o pessoal de TI, aquele rapaz, aquele engenheiro... O menininho da informática, Exatamente. Né? Não, o TI hoje, como o Douglas falou, ele é um facilitador. É a TI que vai facilitar todas as tarefas que acontecem numa empresa. Ou na nossa vida. Porque você está em casa, a primeira coisa que você faz quando acorda, hoje a maioria das pessoas é pegar e olhar se tem alguma coisa no celular. E se parar o celular, para quem que você vai pedir ajuda? Para o menino da TI. Então, começa com isso até aquele momento que você está lá em home office, querendo se conectar, e a sua VPN está fora do ar. Em algum momento, hoje o que a gente chama de TI, nos tempos, um pouquinho tempo atrás, tenho certeza que vocês não sabem, chamava CPD. Opa. Né? Era a galera do CPD. Meu avô falava que acho que era Centro de Processamento de Dados, né? Não é da minha época, não. Mas... E ali havia realmente uma questão muito brusca. Esses caras só não entregam, não façam alguma coisa com isso. De repente, talvez há 25 para 30 anos, o nome TI surgiu. Mas ainda eu vejo muito preconceito. Por falta de conhecimento, por falta de abrir os braços para essa galera e falar, não, senta aqui, você tem que entender do meu negócio para saber se eu vou para um storage, para saber se eu vou para uma nuvem. Porque não é simplesmente a nuvem chegou e eu acho ótimo, que ela é o melhor caminho para o seu negócio. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Envolve o planejamento de negócio. E quando você tem um Data Solution, alguém de TI para sentar do seu lado e falar, cara, esse aqui é o melhor caminho para a sua infraestrutura, a gente começa a pensar melhor. Eu acho que tem um processo, que tem a modinha, né? Eu acho que tem o famoso modinha. Então, assim, esse processo de tecnologia, como é muito vivo, muito cíclico, muito rápido, ele traz muitas modas. E aí, dependendo, um microempresário, um empresário que não tem tanto conhecimento, não tem uma ajuda nesse contexto para construir um processo mais inteligente nessa parte de tecnologia, ele acaba indo pela modinha. E às vezes a modinha pode sair caro. Não está no plano dele, não tá nessa condição, e ele pode gastar mais do que ele estava pretendendo ganhar. Então, isso pode trazer um malefício para ele. Eu queria voltar nessa questão da parceria, que eu achei legal, mas como é que vocês têm visto... eu estava conversando com o Júlio aí, a ControleNet foi fundada em 87. 87. Ele não está lá desde o começo, tá? Ele está há 5 anos só, para não entregar a idade do Júlio aqui. Ele nasceu em 88, eu também, então foi por aí. Como é que... Douglas está... Quanto tempo nessa área de tecnologia da informação? Tecnologia eu já estou trabalhando há mais de 20 anos. Ou seja... Mas na Natura eu estou há uns 15 já agora. Como é que vocês vêm percebendo essa mudança, assim, de, sei lá, da década de 80, né? Com todo as mídias sociais, a internet chegando de uma forma... Até hoje a gente falar sobre inteligência artificial. Vocês acham que a gente está num caminho de fato bom? E se o pequeno, médio empresário, né, ou as empresas no geral, mas trazendo isso, como é que lida com isso, assim? O que vocês acham disso? É simples, é você estudar. Eu acho que o pequeno e médio empresário, aquilo que você citou há pouco, às vezes ele fica focado só no negócio dele. Você pega um advogado, ele vai querer ser o melhor advogado, ele pode ser o melhor advogado, só que ele não vai ser um empresário de sucesso. Então, se ele quiser ser um empresário de sucesso e um excelente advogado, ele consegue. Só que ele tem que expandir o horizonte dele.
E assim, como eu falei, a TI vai ajudá-lo com isso, porque ele tem um caminho a trilhar e se ele utilizar a TI em prol dele, ele vai conseguir alcançar mais clientes, ele vai conseguir acessar processos mais rápidos, ele vai conseguir falar com os clientes dele melhor, ele vai ter uma gestão dos outros advogados que trabalham com ele, e tudo isso, quem vai facilitar, quem vai ser o centralizador disso é a TI. E ou ele vai conhecer muito, ele vai ter que ter um braço direito, ou um sócio que pode não conhecer nada de advogado, de advocacia. Mas se ele facilitar isso, conseguir transformar o tempo desse advogado, que é fantástico, para multiplicar o tempo dele, ele consegue muito mais produtividade. É o que a gente fala muito na Redcai, né? Nos grupos de empresários que a gente tem, de que sim, é importante você ser bom naquilo que você faz e também entender do mercado como um todo, mas às vezes você não precisa fazer isso necessariamente sozinho, né? Você pode estar atrelado a novos parceiros, a amigos e tal. E essa oxigenação nos grupos é bem legal, né? Cara, é legal essa visão. Empresas hoje, em pleno 2023, 14 de fevereiro de 2023, estão falindo por falta de visão, do tipo, eu sou bom nisso e não é assim não, cara. Tá na hora de você olhar para a TI dessa forma. Não é porque você foi para a nuvem que você está seguro. Porque talvez você compre a licença qualquer e você está super vulnerável, né? A gente tem que falar sobre vulnerabilidade, porque ela está em todos os aspectos de um plano de negócio. Do ponto de vista de marketing, que a gente tem que começar a estudar isso direito. Do ponto de vista de qual é a melhor solução para cada negócio que eu estou colocando no meu portfólio. Tá aí a diferença de você contratar um fornecedor, cliente-fornecedor, e um parceiro que vai olhar para o seu negócio junto com você. Eu acho que esse é o ponto crucial aí, principalmente nas pequenas empresas. Talvez essa seja a chave do sucesso, como o Júlio fala, né? Como é que você vê esse avanço das coisas? Olha, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com pequenos negócios, a não ser bem no começo de carreira, quando eu era mais novo. Mas eu vejo que assim, a tecnologia evoluiu demais. Ela traz aí como recurso... Como vou dar o exemplo dele de advogado, né? Os advogados hoje, se eles não tomarem cuidado, tem a inteligência artificial que está trabalhando e está reduzindo aí... Por regras, pelo próprio processo de inteligência artificial, eles conseguem tomar decisões agora se faz sentido ou não faz sentido entrar, por exemplo, com um processo. Porque ele pode perder ou não. Então, assim, tem tecnologias que podem facilitar. Então, grandes escritórios já têm buscado isso para diminuir, por exemplo, o custo. E aí você leva para o advogado, como que você melhora essa inteligência? Porque, assim, inteligência artificial nada mais é que alguém parametrizando e alguém colocando informação lá para dentro. Um banco de dados que contém muita informação e sabe ser consultado. Exatamente. Faz a pergunta correta para ele. Então, assim, óbvio, está evoluindo, está crescendo, não só a inteligência artificial para esse tipo de trabalho, mas para as coisas. Então, nascem também outras oportunidades. Enquanto ela tira algumas ou deixa algumas de outra forma, ela nascem outras como outros serviços que você pode construir, tecnologia, os dispositivos que a gente está navegando, como o Júlio falou, que a gente acorda de manhã. Cara, o seu celular ele já sabe que você acordou, ele já sabe que você já está no dia, você tem que começar a fazer seu batimento cardíaco, não sei o que. Tudo isso, ele traz para você também uma outra vivência e abre um portfólio de serviços para esses microempresários oferecerem algo diferente. E é engraçado porque é uma questão de mentalidade, né? Quando a gente está falando de parceria, porque, por exemplo, normalmente as empresas têm o RH como parceiro, tem a contabilidade como parceiro, de você sentar e desabafar e pedir ajuda. Por que a TI ainda não é vista como esse cara de também dividir dores para a gente conseguir encontrar uma solução? Eu não acho que é especificamente a TI, porque eu vejo empresas reclamando do seu contador. Meu contador não faz isso, aquilo, outro. Eu acho que é mais profundo. Vou usar o que o Júlio falou. Falta de estudo. Falta de análise técnica em tudo que você vê. Vou dar um exemplo. Júlio, com a Controle, consegue muitas vezes atender empresas grandes, né? De um nível de uma natura, mas também empresas pequenas, né? E o que você sente de diferença quando o cara vem te procurar esse conhecimento? Assim, o básico de uma empresa grande para uma empresa pequena chama-se processos. Então, a empresa grande vai ter todos os processos já mapeados, já gente que estudou, já tem desde de como ele vai fazer a compra até como ele vai fazer um contrato de manutenção. Em empresa pequena, normalmente, é o dono que vai lá e... atrás disso. Eu acho que dá ou não dá. E assim, nisso é o maior erro, que é aquilo que vocês falaram há pouco tempo. Uma das principais vulnerabilidades chama-se escolhas erradas. Então, se eu vou fazer uma parceria com um contador, com com uma empresa de TI, com uma empresa de infraestrutura, e eu falo assim,
vou fechar com esse cara porque ele é mais barato. Eu estou começando agora, minha empresa é pequena. Mas será que esse é o meu melhor caminho? Qual é a herança que eu vou ter lá na frente? Vindo lá do marketing, os 4 P's do marketing, só um dos P's é preço. Exatamente. Você tem mais 3 que você precisa se preocupar. E assim, às vezes, uma escolha errada, vou escolher o parceiro A porque ele é melhor, tem um preço menor, mas o parceiro B me oferece isso, ele vai me suportar aqui, quando eu precisar de uma ajuda, ele vai estar lá para me orientar. Ele custa mais caro, sim, porque se ele tem todos esses serviços e ele é confiável, ele vai custar mais caro. Sim. Mas é mais ou menos como funciona salário no mundo, né? Tem 2 formas de medir salário. Uma é o quanto a pessoa produz, ela recebe pelo aquilo que ela produz, e a outra é pelo tamanho do estrago que ele pode causar se ele fizer alguma coisa errada. Eu não sei se eu concordo muito com o Vini nessa fala da contabilidade, né? Porque assim, eu tenho... Como exemplo só. Não, mas eu tenho muito contato com empresa. É muito comum eu ver os gestores ou os donos de empresas conversando mais com contabilidade, com RH, com consultoria, com financeiro, do que com TI. Eu vejo que a TI é sempre acionada para apagar o incêndio e não para falar de gestão. Porque a gente está falando de parceria. O Douglas fala muito isso, né? Talvez a chave é a gente encontrar um caminho. Eu não vejo, de fato, isso acontecendo. A TI sempre é assim, deu problema. É que eu acho que é uma maturidade, o Júlio falou. Se as pessoas estudassem, interpretassem hoje a TI como um parceiro e não como um serviço, ela traz. Eu acho que isso acontece... É que depende muito do foco da empresa, depende muito do foco. Então, você pega uma empresa, por exemplo, que vai montar o website. Provavelmente ele está mais preocupado com o cara de tecnologia do que o cara do contador. Sim. Mas você vai falar com um cara que vai mexer mais com dinheiro, ali, vai falar com mais contador. Depende muito do foco da empresa também. O que eu vou dizer, e tem muito a ver com essa questão do empreendedor, muitas vezes ainda se sentir mártir, se sentir o salvador da empresa, só que ele só usa todos os serviços, e por isso que eu falei do contador, naquela emergência. Então, eu só vou buscar um advogado quando eu receber um processo trabalhista. Eu só vou buscar um contador para falar sobre qual é o meu modelo de imposto, né? Se é simples, se é lucro, não sei o quê. Chega imposto de Na renda, hora que chegou o boleto lá, poxa, eu estava pagando 8%, 10%, agora chegou a de 20%. O que eu tenho que fazer? Então, é nesse sentido que eu quero, talvez, generalizar ainda... entender que o processo precisa estar bem claro e essas pessoas têm que estar do seu lado. Sobre TI, também é assim. Mas vem as derivações de tudo isso. Eu só estou sendo enfático porque a ideia é a gente falar de TI no sentido de alavancar negócio, né? E eu gosto muito dessa ideia que vocês trazem de ter a TI como parceira. E eu acho que ainda é uma mentalidade que as pessoas não têm. A TI acaba, assim como o próprio jurídico muitas vezes, né? É sempre muito reativo. Eu só procuro quando eu tenho um problema. Mas eu não convido essas pessoas. Por exemplo, na Natura, óbvio que a gente está falando de uma empresa com porte muito maior. O olhar é pelo caminho contrário, né? Tem de tudo, porque assim, uma empresa é um transatlântico, então assim, você tem vários setores que estão começando agora, tem outros que são muito mais consolidados, então depende com quem você fala, depende da maturidade da área, então assim, pode ter várias pequenas empresas dentro de uma grande empresa e cada uma lida de uma forma diferente, então você tem o cara de finanças que tem um aporte mais forte, que precisa de informação, que precisa de tecnologia muito mais forte, e tem o RH, que nem tinha pensado em tecnologia como um parceiro, então como que eu trago o RH para esse jogo, né? Ou seja, então a gente está falando de comportamento, né? Não, mas não tem como não falar. Hoje em dia, dados e comportamento está totalmente interligado. E a tecnologia por trás para manter isso. E você pega assim, pegando o gancho que vocês estavam falando, apesar de tecnologia ser uma coisa normalmente associada com inovação, o que a gente ouve muito, principalmente nos PMEs, no mercado da SMB, tá funcionando, continua assim. Não mexe. Não dá, cara. Aí, o que acontece é assim, na minha área específica de armazenamento de dados, está funcionando, continua assim. Tudo bem, mas você já pensou num plano de contingência? Você tem todas as informações da sua empresa em um único lugar. Uau. Se esse lugar para, por qualquer motivo, um ataque cibernético, uma falha de hardware, uma falha de software, um funcionário, um técnico que foi demitido e deixou uma rotina para pagar todos os dados. Assim, como é que eu já fica?
tudo nessa área. Aí a gente liga pro dono da empresa de TI. Mas Não dá pra fazer. Mas aí que pega o gancho do Júlio. O Júlio fala, o que ele forneceu, é fácil comprar equipamento. Eu vou ali vou na internet, faço a compra do equipamento, entrego e eu mesmo cuido. Só que na hora que dá ruim, se eu não tenho um suporte muito estabelecido, uma pessoa que realmente é o parceiro e me faz pensar no meu risco, e pensar, não na hora que aconteceu, porque depois que aconteceu pode não ter mais volta. Depende de como você configurou. E alguém que entenda do teu core business também, né? Porque senão o cara cai de paraquedas ali e você fica vendidaço no... E, gente, margem de confiança, né? Assim, você tem lá um cara que vende, sei lá, bijuteria. Se ele perder os dados, é um problema? Mas acho que não vai caber. Cara, o cara é médico e trabalha lá com dados dos pacientes. Se ele perder os dados, o que aconteceu? Ferrou. Fica? Então, assim, tem que ver também qual que é o... E esse é o cara, a parceria de tecnologia que ele está falando, é o cara que vai olhar para o negócio e falar assim, cara, olha, se você tiver esse tipo de comportamento e der esse problema, o que vai acontecer? Pega isto e você vai fazer desta forma, contingência A, B ou C. Que vai ser diferente do cara que vende bijuteria, porque ele não precisa gastar tanto com isso, mas vai depender muito do contexto que a pessoa tá. Se ela quer gastar ou não, aí é uma escolha dela, mas ela pode ter esse parceiro para fazer. Risco versus retorno, né? A resposta é... Estar funcionando é muito diferente de estar crescendo. Porque os dados só crescem. Todo dia uma nota fiscal a mais, todo dia você está imputando um dado a mais. Uma foto a mais. E o storage não dá conta. Então os dados estão assim e o equipamento está assim, né? Não vou chamar de vida útil, mas... É elétrica, é backup, é a estrutura como um todo. Cara, porque você fala aí de cloud, mas assim, você perguntou de empresa grande, né? Tenho várias empresas pequenas, porque cada projeto que eu tenho é uma empresa pequena que eu vou tratar. Núcleo de novos negócios, E o risco que eu tenho que trazer é esse, melhor. Se você for, como o Data Solution, eu falo para ela, se você fizer, ou se você não fizer, o risco vai ser esse. Você não vai ter o dado, você não vai ter a disponibilidade. Se você fizer, o benefício você pode me dizer o quanto vai ser bom para você, mas eu posso te falar também o quanto você vai fazer de avanço com essa informação, ou com esse dado, ou com esse modelo que você vai construir. Então, mas esse ponto é legal, né? Porque ainda que você seja uma multinacional, ali dentro você tem gestão de diversos núcleos. Que comparando, pode ser uma mentalidade também de uma pessoa que ainda não desenvolveu, não aprendeu ou não está no dia a dia dela, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um lado negativo. Eu vou pedir para vocês darem do positivo. Uma empresa X tem um nível, um modelo de colaborador que precisa de uma máquina muito performática. Então eles compravam um computador com 16 GB de memória. Entrou o CTO e falou, não, é muita coisa, essa galera tem que saber trabalhar. Não, cara, ele trabalha com várias abas do navegador aberto e consome memória. Vai colocar tudo de 8 GB. Deu no que deu, uma confusão, compraram 20 computadores, em 2 meses tiveram que trocar tudo, jogou dinheiro fora, é uma empresa, não é grande, gerou um monte de problema. Então, é uma visão dessa questão de você estar analisando a tecnologia para o seu negócio, uma visão talvez pequena. Queria pedir para vocês, se vocês têm algum exemplo de quando a pessoa olhou para o negócio e olhou para essa necessidade ou de investimento ou de mudança, o que trouxe de melhor performance para a empresa, ou para a Natura, ou para algum cliente seu. Fala aí, Julião, acho que você tem mais exemplos. Já assim, isso é nosso dia a dia, né? Porque assim, você tem todos os níveis de consumidores. Você tem aquele consumidor que demora 3 meses estudando um determinado assunto, que leu muito, pensou, colheu todos os dados, fez as perguntas certas para a demanda que ele vai fazer, implementar o projeto, e tem todas as questões. Porque, no fundo, assim, enviesando para a minha área, como armazenamento de dados, mesmo em TI, é um capítulo à parte. Você pega uma pessoa especialista de TI, com certificado da Microsoft, certificado da Oracle, se você for falar em armazenamento de dados, perguntar quantos IOPS, qual o espaço, qual o crescimento, o que é uma área de swap. A pessoa olha... Não, é capaz dele falar assim, mas não é bem isso. Assim, o que você está falando? Você começa com as primeiras perguntas, que é assim, por que meu HD de 1 TB só tem 930 GB? Se a pessoa consegue responder isso, você pode falar que ele conhece alguma coisa de armazenamento de dados. E é uma pergunta relativamente simples. Mas assim... Tem gente que fala assim, mas meu HD só tem 930 GB? Ele nem se atentou a isso ainda. Eu comprei um, né? Eu comprei 1 tera. Está escrito 1 tera. E realmente é. Então, quando a pessoa vem estudada, vem com as questões e fala assim, olha, eu vi lá que tem 930 GB e não entendi.
É o melhor tipo. Por quê? Porque ele está buscando uma referência, vai ouvir o Júlio, vai ouvir o Vinícius, vai ouvir o Douglas e vai tirar a conclusão dele. Compra por qualidade, não pelo preço. Exatamente. Ou ele vai ter informação o suficiente para tomar a decisão certa. E é o que eu estava comentando com o Douglas um pouco antes aqui. Lá a gente provê todo esse tipo de informação. Só que a decisão sempre parte do cliente. E assim, o dinheiro é dele, ele compra de quem ele acha melhor. A gente deixa claro os riscos que ele está correndo e os benefícios que ele pode ter. Então, você compra um storage, por exemplo. Ele vem lá, bonitinho, legal, instalei, criei usuário, estou usando, meus dados estão todos lá. No dia seguinte, eu sofro um ataque hacker. Uhum. Todos os dados criptografados e... Acaba... não vou pagar 4, 5, 10 bitcoins para ter meus dados. É um absurdo. Ô, Júlio, quando você orienta o teu cliente, no caso, a tomar uma ação e ele vai para outro caminho, que de repente você possa até discordar, quais são as motivações dele? Por que ele acaba indo para outro caminho? Geralmente, aquilo que eu falei lá atrás, é o preço. Tá. Porque assim, a pessoa que... Você viajar para os Estados Unidos, comprar uma máquina ou importar uma máquina qualquer, um equipamento, ir numa loja especializada, comprar um HD, montar e fazer funcionar, e ligar a máquina e fazer funcionar é fácil. Configurar, não necessariamente fazer você é igual um carro, você entrar no carro, ligar ele e sair andando na reta é fácil. O duro é você entrar em Interlagos com o Ayrton Senna. Porque aí é uma relação de confiança, né? Você vê, muitos não entendem do que é, né? Por exemplo, não entendo de TI. E aí, na hora de tomar uma decisão, eu tomo uma decisão só olhando pro preço que aquilo tem e não para a efetividade que aquilo vai ter para a empresa. Exatamente. E assim, aí volta naquele segundo momento que eu falei do salário das pessoas. O tamanho do estrago. Porque os equipamentos hoje, em geral, eles têm recursos que te protegem contra uma invasão, contra uma perda de dados. E isso é igual segurança, né? Segurança normal. Você pode colocar uma grade no seu portão, pode colocar... Você vai fazendo isso em camadas. Quanto mais você decidir investir, maior a sua segurança. Você tem o primeiro nível de segurança, que é tentar evitar um problema, e você tem o segundo nível de segurança, que, na minha opinião, o mais importante é, ok, ele aconteceu. Qual que é a minha contingência? Disaster recovery. Exatamente. Ou, às vezes, um ataque hacker, por exemplo, um snapshot bem configurado, você consegue, em alguns minutos, restaurar todas as suas informações. E aí é nessa hora que você vê que o preço não tem que vir para conta. Se você resolve importar ou comprar de um box mover, ou compra um pedaço de storage de um lado, outro pedaço do outro, monta lá e fala, não, eu sei funcionar. Hot swap, qualquer HD serve. Exatamente. Coloca o menininho da TI para fazer, né, preparar o servidorzinho dele. E ele vai colocar no ar. Ele vai colocar no ar. Agora, o que acontece depois, se você consegue viver com seus dados em risco o tempo inteiro... Se um dos HDs começa a apresentar falha e você não recebe nenhum e-mail que seus dados estão em risco, porque se um parou, o outro vai parar também, porque eles trabalham juntos, foram fabricados juntos, estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Mas a culpa é sua, porque o RAID devia ter balanceado. Mas eu acho que assim, olhando para isso, eu acho que assim, principalmente os pequenos, né? Isso não é que não é diferente nas grandes, não, porque quando eu falo com áreas são como pequenas empresas. Mas eu olho para isso, é simplesmente assim, a diferença entre o sucesso ou não sucesso e a decisão, a boa ou a má decisão é a seguinte, você fez a análise correta, porque ele pode tomar a decisão por preço, está tudo certo, mas você sabe qual é o risco? A grande maioria não sabe qual é o risco, porque ninguém conta para eles. E aí vem a parceria de saber, de ter um controle net olhando para o cara, ou ter um parceiro Data Solution para explicar dentro da área. Ter essa pessoa para falar assim, cara, você fez a sua análise correta dentro do contexto? Porque assim, a sua decisão pode ser essa, eu vou por preço porque eu não tenho outra saída, só tenho esse dinheiro e não vou fazer. Tá tudo certo, mas o risco é esse. Então, quando a pessoa toma uma decisão consciente, pelo menos no futuro, ela vai saber pelo menos um plano de ação para contingência, vamos supor. Só que 99% das pessoas não tem ideia que isso vai acontecer, ou ninguém conta para elas, ou elas se ignoram porque isso para ela é um problema, e problema ela não quer, ela quer a solução. Sim. Então, assim, só que a solução vendida ou muito prática nem sempre é a melhor.
Então, tomar este cuidado é muito importante. Eu vejo isso no dia a dia, tirando do mundo de tecnologia, do ponto de vista de armazenamento e tudo mais, mas trazendo para o consumo de dados, por exemplo, acontece a mesma coisa. Tem muita gente que continua na planilha de Excel porque tem medo de migrar para um processo porque custa. E a pessoa não quer pagar isso. Só que assim, quando ela fala assim, chegou no 1 milhão de linhas, eu não tenho o que fazer, né? Que é o famoso Excel, pegando como exemplo. Agora eu preciso, então, agora que antes custava 10, agora custa 100, porque agora o negócio mudou, agora eu preciso pensar como é que eu vou fazer e agora o buraco é muito mais embaixo. Legal. Então, essa estrutura, essa pergunta é, faça a análise correta. O pequeno empreendedor, principalmente, que ele não tem margem de erro, porque uma grande empresa tem lá uma forma de ter um desvio e voltar para o rumo. Um microempreendedor pode ser o sucesso ou não o sucesso da empresa dele, está nessa tomada de decisão. Dicas para as pequenas e médias empresas seguirem seu processo. Faça a análise correta, tenha claro o seu planejamento de negócio, qual é o caminho que você vai seguir. Tenha parceiros, né, que de repente dê suporte para você, como a gente falou, né, nos grupos que a gente tem, as pessoas acabam dando esse suporte. E você que está acompanhando aqui com a gente, deixa aqui nos comentários o que você está achando desse bate-papo, qual é a sua inspiração, né? A ideia aqui é a gente falar sobre como a TI ajuda a alavancar os seus negócios. Não esquece de curtir aqui o nosso vídeo e de também compartilhar com seus amigos, tá bom? Fala. Se você não deu like aí, seu planejamento, ó. Eu queria tentar ir eu gosto sempre da coisa mais prática, né? Eu gosto muito, mais uma vez, dessa ideia da parceria, né? De trazer a TI como parceria. Porque tudo isso que vocês estão falando, né? Quando eu opto pelo orçamento melhor, não mais barato, mas o melhor, quando eu tenho como parceiro, eu estou falando de negócio, eu estou falando de alavancar negócios, né? E é legal as pessoas entenderem isso, né? Que quando eu tenho uma empresa que está cuidando da minha TI direitinho e tudo mais, eu vou deixar de ter prejuízo, vou conseguir lucrar mais, vou conseguir mais clientes e tudo mais. Como é que vocês diriam, de alguma forma prática, para que essa parceria se efetivasse? Por exemplo, Douglas, você que falou muito isso quando a gente briefou, qual é a sua postura dentro da empresa para você fazer com que isso aconteça, assim, mudar o olhar? Trabalho de formiguinha, primeira coisa, porque as pessoas precisam ser convencidas ainda. Infelizmente, ainda precisam ser convencidas. Mas eu acho que um dos pedidos que a gente faz é não chame a gente depois que aconteceu. Não chame quando está começando. Porque quando você está começando, esta parceria ela já nasce de forma natural. Então, ela traz um contexto onde, de novo, tecnologia no modelo anos 80, anos 90, morreu. Essa é a verdade. Nós estamos aqui como negócio também. A tecnologia hoje faz parte do negócio. Então, a má decisão que você faz póstumamente ou quando já aconteceu o problema, vai dar ruim, porque normalmente custa mais caro. É o principal. Então, o seu barato, que era no começo, vai sair mais caro no final. Agora, quando você traz essa parceria desde o começo, e a gente tenta trazer isso dentro da companhia também, porque, de novo, gente, não é só microempresário, nas grandes empresas também tem áreas que nem se preocupam com isso e depois vira o problema, apagar incêndio é muito mais difícil. Então, a gente apaga mais incêndio, às vezes, do que realmente constrói um negócio à prova de incêndios. Vamos deixar dessa forma. Sim. Então, se eu dou uma dica, traga o seu parceiro, procure um parceiro para trazer no começo da sua jornada. E aí ele vai tentar te construir. Se você vai seguir com ele, se você vai seguir com outro, não importa. Mas traga um parceiro, construa algo que faça sentido dentro do seu plano e que esse plano ele colabore para você ter mais sucesso no seu empreendimento, seja ele qual for. São outras visões, o cara de repente até fazendo o papel de advogado do diabo para te provocar, né? Será que faz sentido? O cara tá ali, não, olha, então, não, mas eu quero, não, olha aqui, ó. Isso é importante. Porque tem a ver com planejamento, né? Ele até entende que, por exemplo, o colaborador ficar 4 horas parado, 3, que seja uma, aquilo é improdutividade, não vai trazer dinheiro para ele. Um equipamento que dá problema, aquilo é improdutividade. Um orçamento mal, sei lá, resolvido, vai trazer problema. A questão é que ele só pensa nisso quando o problema acontece. Ele não traz isso para aquilo que você falou, para uma coisa mais consultiva, né? O que você acha, Júlio, Exatamente isso. Na prática, falta um pouco de visão. O mundo hoje está tão acelerado que as pessoas querem resolver algumas coisas muito rápido. Então, eu tenho uma demanda qualquer, eu gostei dessa caneca, eu vou pegar essa caneca mesmo porque eu achei bonita. Poxa, mas será que essa caneca é a melhor solução? O que vocês falaram bem no começo é uma visão 360. Olha, estude sobre o que você está fazendo, ouça fornecedor A, fornecedor B, parceiro A, parceiro B, parceiro C,
Hoje todo mundo TI é uma coisa que a gente tem relacionamento. Você pode pegar qualquer pessoa que você começa a conversar sobre tecnologia, ele vai te dar uns insights, vai passar alguma experiência que ele já passou, boa ou ruim. Que nem a gente comentou sobre nuvem. O que é notório, muita gente pegou a modinha, pegou a onda, foi para a nuvem e voltou da nuvem. A gente voltar já. Por N problemas, por problema de conexão, problema de conhecimento técnico, que não é uma coisa simples, problema de custo, porque quando você vai ver, você fez um planejamento para um determinado consumo, e esse consumo hoje é 4, 5 vezes o que você planejou. Então, da mesma forma que as pessoas foram, eles estão voltando agora. E se você planejar, fizer o estudo da sua demanda, conversar com os parceiros corretos, dificilmente você vai tomar a decisão errada. Vocês, com a pandemia, né, com tudo que aconteceu aí, a galera indo para home office e tal, foi muito insano aí acho que para TI como um todo, né? Todo mundo resolveu organiza aqui, pega aqui equipamento. Como é que foi isso? Eu vejo que principalmente para as empresas, eu vou falar das grandes, assim, que eu tenho mais contato com empresas grandes, as que não estavam preparadas para um modelo um pouco mais próximo de home office, sofreram muito, porque tiveram que acelerar. Então, o pessoal de infraestrutura, de tecnologia, de links, teve que sair correndo até buscar parceiros para conseguir VPN para lá. Eu acho que empresas que estavam um pouco mais bem preparadas, ou que pelo menos já estavam num caminho de transformar um trabalho mais híbrido e tal, tiveram menos. Não são muitas, eu acho, mas as grandes, né, as grandes big techs já estavam mais preparadas, outras nem tanto. Então, outras sofreram e estão sofrendo até hoje. E tem ainda o pensamento, depende muito do gestor, depende do tipo de negócio. Então, assim, a fábrica não parou. Então, a fábrica continuou trabalhando. Sim. Mas o pessoal de escritório não era para não estar lá. Então, como é que eu coloco todo esse processo para trabalhar, né, tecnologia e negócio juntos? Então, teve uma sofrência aí no contexto. Mas eu acho que para os grandes foi difícil, mas pelo menos eles tinham um respaldo tecnológico por trás, parceiros para conseguir. Agora, eu acho que os pequenos e os médios empresários sofreram bastante, porque não foi fácil contratar uma empresa de VPN, por exemplo, porque muitos já estavam sofrendo, as próprias empresas de VPN não estavam preparadas para a alta demanda que sofreram. E foi tudo muito a toque de caixa, tem que fazer, porque agora está estourando, não pode mais sair, não vai poder, né? E como é que foi isso, Júlio, para vocês? Não, eu enxergo da mesma forma. O meu mundo, que são as pequenas e médias empresas, elas sofreram muito. Mas dentro do quadro de não posso ir para o escritório, não posso receber ninguém no escritório, eu tenho que buscar a minha solução via, como o Vinícius falou, via VPN, via teleteclado, via acesso remoto. Melhorar o link, por aí foi. Exatamente. E assim, o retrato disso foram as escolas, né? As escolas sofreram muito. Você vê que teve escola, depois de 1 ano, os filhos ainda não conseguiram. Não conseguiam se conectar, o link caía. É tudo muito louco, né? Porque todo mundo sofreu, né? Sofreu a ponta de lá, sofreu a ponta de cá, sofreu pai, sofreu mulher, sofreu marido, tudo porque né, ficou tudo muito maluco, né? Mas a tecnologia trouxe um viés muito grande. Houve muitos avanços que a gente fez em 2 anos. Exatamente. Que a gente não faria provavelmente em 10 se não tivesse tido a pandemia. Eu penso sobre isso, assim, eu acho que foi dolorido porque ela saiu arrastando. Mas a gente foi, né? De alguma forma a gente foi, né? Na história, foi uma evolução técnica e humana, né? Sim. Então... A história mostra, né? Que só nessas rupturas que a gente avança há muitos anos muito rápido. Então... Mas o Fabiano fala muito isso, né? Que essa coisa do ser empreendedor... Aqui no Brasil também a gente tem essa coisa mais um pouquinho desenvolvida. Então a gente foi sendo empurrado e a gente também foi se reinventando e foi... Porque não tem como, né? Talvez não seja a realidade do maior, mas o pequeno, ele tem que fazer o negócio dele acontecer. Então, por isso que a ideia é a gente até trazer esses temas para que isso oxigene a cabeça de quem assiste a gente. Mas né? Olha, pensa no maior. É que assim, a gente, apesar de ser uma grande empresa, eu não posso falar muito da empresa, mas assim, lembra que os nossos principais clientes são microempreendedores, são as nossas consultoras. Tá. Então, assim, lembrem-se que elas também não podiam sair... Como foi suportar esse pessoal todo, né? Porque numa cadeia você acaba sendo impactado. É uma cadeia muito grande e tecnologia realmente teve que trazer, assim, justo, porque assim, desde uma tecnologia falando de logística,
logística para poder fazer uma entrega a tempo, não poder parar a fábrica, não poder fazer um processo, e entregar para ela o produto, por exemplo, para ela conseguir entregar para o cliente dela e não parar de rodar, porque lembre-se que essas mulheres, ou homens e mulheres que trabalham na ponta, são pessoas que são microempreendedores delas, assim, elas não têm empresa aberta, mas elas têm, algumas até têm, porque... Então, o MEI, né? O MEI, então assim, a tecnologia, o celular, o acesso ao sistema, então a plataforma de venda, tudo isso envolvia tecnologia, e tecnologia tinha que estar pronta, porque assim, imagina, ela já estava sofrendo com a pandemia, imagina ela não ter, cair o link, não ter o acesso ao nosso site, então... Tudo isso envolvia tecnologia. Então, tecnologia... E envolve negócio, porque você não vende, você não faz a roda girar e a coisa impacta. E envolve aquela pessoa que provavelmente vai comprar do mercadinho, que é outro PMG que está lá sofrendo também. Então, assim, apesar de ser uma empresa grande, os nossos clientes, vamos chamar assim, não é o cliente final que compra o produto, mas aquela nossa consultora é o nosso microempreendedor parceiro. Exatamente. Então, no final, ela traz fazendo um link, né? Ela não é, mas ela faz como se fosse um link a isso. E ela traz esse benefício porque a gente como empresa, né, tecnologia, tinha que ajudar a entregar esse produto. E para ajudar, passava por todo o processo de tecnologia. Nós falamos de informação, falamos de educação, falamos de aprendizado, de planejamento, né? Trazendo tudo esse para o nosso tema. Para a gente caminhar para o final aqui do nosso bate-papo, eu queria... Você quer fazer a bola aí da última pergunta? Pode continuar. Não, eu queria... Assim, eu acho que tá muito novo ainda, né? A questão do ChatGPT. Mas como é que vocês estão vendo isso? O Júlio já está trabalhando com isso. E que eu achei incrível, né? Porque às vezes é tão distante, às vezes, para mim, que eu falei, caraca, que incrível. Mas eu queria só que como é um assunto que está em alta, né? E as pessoas já estão lendo e pesquisando e tal, como é que vocês veem isso? E como é que, sei lá, isso... Quando é que vai chegar para o pequeno, para o médio, né? Como isso chega? Já é realidade, né? O ChatGPT já é realidade. Hoje, assim, a parte de desenvolvimento, qualquer desenvolvedor hoje, se não tiver envolvido com isso, está fora do mercado, porque o barulho que ele fez foi tão grande, movimentou o Google, movimentou o Microsoft, movimentou todas as grandes empresas. Não, os grupos é só agora tem um par de... Mas tem um outro lado, né? O ChatGPT utiliza o banco de dados da internet. Ele não tem um data lake com um banco de dados acurado, perfeito, com respostas boas. Tanto que quando você abre ele, eu até trouxe o print da tela aqui, que ele fala assim, as minhas respostas podem ser errôneas, não são garantidas, podem ser incorretas, podem ser insuficientes e podem ser enviesadas. Ou seja... Não confia em mim, por enquanto. Ou seja... Porque ele vai, né? Aquela frase inteligente, assim, se tá na internet é verdade. Nunca, né? É o que ele faz. Você faz uma pergunta, ele vai até a internet, ele tem todo, assim, uma geração de dados pré-treinado, como o próprio nome já diz, através de uma rede neural. Ele pega aquilo e te dá uma informação. Se aquela informação é verídica ou não... São outros 500. Né? Aí entra aquele meu principal ponto, que é o estudo. Você pode utilizar, você pode ter... Vai ser uma ferramenta fantástica? Vai, desde que você saiba, não só o que você está perguntando, mas você saiba a resposta. Então, mas para eu que sou mais leigo... Para o pequeno e médio empresário, tá? A gente não está falando em problemas grandes, nada disso, que aí... Mas para o pequeno e médio empresário, se ele não souber a resposta, ele vai receber uma resposta... que pode não ser o que ele precisa. Verdade para ele e pode ser verdade para ele. Então, mas só para ver se eu entendi. Não é porque há uma falha nele, é uma falha no lugar da informação onde ele busca. Que é a internet. Tá. Né? Então, assim, na internet tem de tudo. Coisas boas e coisas ruins. Né? Entendi. E ele está aprendendo com isso. Então, assim, você pode fazer uma pergunta e ele vai te responder e você, inclusive, interage. Fala, não é isso. E ele aprende com isso. Aí ele fala, não é isso. Aí ele vai pesquisar mais a fundo. Legal. Então, assim, eu já recebi até uma piada que não veio ao caso, mas ele faz uma pergunta. A alternativa A, B ou C? Ele fala, alternativa A. Ele fala, e a alternativa B? Ele, um segundo. Pode ser a alternativa A e a alternativa B. Na mesma conversa. Então, ele está aprendendo contigo. Por isso que eu falo, ele é excelente, é fantástico, mas desde que você saiba... Utilizar, né? Para que você vai utilizar ele? Para resumir, é um oráculo que não sabe a resposta correta.
Não, o Oracle que pode errar. É um Oracle que pode errar. É um Oracle que pode errar. Que segmentos de clientes você tem que já está usando? Eu estou usando o in-house. Tá. O chat do nosso sistema já está começando a utilizar, fazendo pesquisa, só que interno. Porque aí, como o Douglas falou, a depender da área, né, do tipo de negócio, ele pode ser bem mais utilizado. É uma evolução do Google, gente. Assim, o Google já fazia isso de alguma forma, usava uma tecnologia ou um algoritmo X, e eles estão evoluindo o algoritmo, né? E lançaram com outro nome e vão lançar outros produtos agora. Em vez de dar um monte de resposta, ele dá uma única resposta. Mas vai ser a tendência agora. Sem dúvida. Cada vez mais a gente tentando responder mais rápido e mais fácil para os outros, né? Eu acho que isso tem um risco, é uma coisa boa, mas tem um risco, porque as pessoas param de estudar. Porque as pessoas começam a perguntar. Porque e aí tem muito que tomar fácil, esse muito né? cuidado, porque a pessoa perde a referência do que é certo e do que é errado. Então esse é um cuidado pro ser humano. Tem meme na internet do garotinho perguntando pra Alexa: Alexa, quanto é 5 vezes 5? Eu vi isso aí. E a Alexa responde baixinho. Ela sussurra. 5 vezes 5 é 25. Que é o que você está falando. A gente está sendo treinado a não estudar. A gente está sendo orientado, então, a pesquisar. É verdade. Eu vou confiar no que tá aí fora. E eu descobri esses dias que a Alexa sussurra, que eu não sabia que ela sussurrava. Só você falar baixinho. É. Seguinte, Douglas e Júlio. Cara, incrível o bate-papo aqui. Eu acho que dá pra dar muito insight, né? A nossa ideia aqui é contribuir aí, como a gente falou, né? Com tanto o pessoal, né, os membros que participam da Redcai nos grupos que a gente tem, em São Paulo e no Rio, mas também para as pessoas que acompanham o canal, né, que querem saber sobre empreendedorismo e tal. Rapidamente, para a gente encerrar, como a TI alavanca os seus negócios, o que você deixaria aí de mensagem, Júlio, para quem nos assiste? Para alavancar os negócios, aquilo que eu falei já algumas vezes, sendo repetitivo, né? Me desculpe, mas... Bom, mas para Estudo. Reiterando. Você tem que estudar e tem que utilizar a TI não como um bicho de 7 cabeças, mas ele é um facilitador. A TI vai facilitar você, desde que você saiba como perguntar e consiga exatamente ter informação de mais de um local para conseguir ter a conclusão correta. Então, se eu utilizar a tecnologia como facilitador, com certeza isso vai ser uma das chaves para o sucesso. Muito bem. Mesma pergunta. E procure seus parceiros corretos. Tudo isso mais, se você estudar, você vai saber melhor escolher seus parceiros, e os parceiros vão te contribuir de uma forma onde você pode buscar soluções mais inteligentes e que possam alavancar seu negócio. Muito bem. Então, Marco Dureia, muito obrigado pelo networking aqui, pela indicação. Júlio e o Douglas conhecem o Marco. Adorei o bate-papo, o briefing que a gente fez hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado também. É legal. E é isso, certo? Eu quero convidá-los e convocá-los a conhecer uma reunião da Redcai. Boa. Para vocês verem esse movimento do network. Quer levar isso aqui de uma forma de relacionamento, de uma forma de conhecer o próximo, conhecer o negócio um do outro, porque é uma forma também de você conhecer sobre outras coisas, né? Aprendendo com outras pessoas. E muito obrigado aqui pelo tempo. Além dos arrobas de vocês que a gente vai colocar aqui, a gente também vai colocar o endereço dos grupos que a gente tem aqui ativos em São Paulo, para vocês conhecerem pelo menos, né, aí pegando o gancho do Douglas e do Júlio, e dos grupos também do Rio de Janeiro, para vocês saberem onde é que nós estamos, tá bom? Obrigado vocês aqui pela participação, pela presença. Mais uma vez, compartilha com a gente, dá o like, comenta. Vamos fazer com que essas informações cheguem a outras pessoas, para que a gente possa ajudá-los. Muito obrigado, até semana que vem. Até, obrigado. Valeu. Valeu.